10 homens condenados. 10 vidas à margem da sociedade. Um encontro que mudaria tudo, mas apenas um deles descobriria o segredo que transforma um milagre passageiro em uma salvação eterna. Fique comigo até o final, para entender a diferença vital entre receber uma bênção e abraçar o abençoador. Naquela época, ser diagnosticado com lepra era como receber uma sentença de morte em vida. Imagine o cenário. Você é expulso da sua própria casa da sua cidade. Seus amigos, sua família, todos são obrigados a manter distância. Você é visto como impuro, amaldiçoado. Sua única companhia são outros na mesma condição, vivendo em colônias isoladas, longe de tudo e de todos. Era uma existência de dor, rejeição e solidão absoluta. Ninguém se atrevia a chegar perto. O medo do contágio era maior que qualquer compaixão. Mas, mesmo nesse lugar de desespero, uma faísca de esperança começou a brilhar. Boatos se espalhavam como fogo em palha seca. Falavam de um homem, um carpinteiro da Galileia chamado Jesus. Diziam que ele tinha um poder diferente, que ele fazia cegos verem, paralíticos andarem, e que até mesmo a morte não era um limite para ele. A fama de Jesus, o homem dos milagres, viajou pelos vales e montanhas, e, finalmente, alcançou os ouvidos desses 10 homens leprosos. Para eles, que não tinham mais nada a perder, essa era a última chance. E então, um dia, eles o avistaram. De longe, como a lei exigia, eles se uniram em um único e desesperado clamor. 10 vozes, roucas pela doença e pela dor, gritaram juntas: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Pense na força desse pedido. Eles não tinham nada para oferecer em troca. Nenhuma moeda, nenhuma promessa. Tudo o que eles possuíam era a fé, a crença frágil, mas poderosa, de que um único olhar daquele homem poderia reescrever suas histórias. Era um grito que vinha do fundo da alma, a última aposta de homens que já tinham sido esquecidos pelo mundo. A resposta de Jesus foi, no mínimo, surpreendente. Ele não se aproximou para tocá-los, como fez em outras ocasiões. Não houve um discurso grandioso ou um gesto espetacular. Ele simplesmente olhou para eles e disse uma única frase: Vão e mostrem-se aos sacerdotes. Agora, coloque-se no lugar deles. A lei dizia que apenas um sacerdote poderia declarar alguém limpo da lepra. Mas isso só acontecia depois da cura. Jesus estava pedindo que eles agissem com fé antes mesmo de verem qualquer resultado. Era um teste. Eles deveriam obedecer a uma ordem que parecia ilógica, caminhar em direção a um atestado de saúde que ainda não possuíam. E eles foram. 10 homens, ainda leprosos, começaram a caminhar, um passo de cada vez. Obede, Ensia. E foi no caminho, no meio do trajeto, que o impossível aconteceu. Talvez um deles olhou para a própria mão e viu a pele se regenerando. Talvez outro sentiu uma ferida se fechando. A pele doente foi sendo restaurada, as chagas desapareceram, a dor se foi. Eles estavam sendo curados, não em um instante, mas enquanto caminhavam, enquanto obedeciam. 10 homens receberam o milagre da cura no caminho da obediência. Imagine a alegria, a euforia, os gritos de celebração. Eles estavam livres, podiam voltar para suas famílias, para suas vidas. Mas aqui a história toma um rumo inesperado e profundo. Dos 10 homens que receberam esse presente inacreditável, apenas um voltou. E o detalhe mais chocante, ele era um samaritano. Naquela cultura, judeus e samaritanos eram inimigos históricos. Ele era um estrangeiro, duplamente excluído pela sociedade e pela religião. E foi justamente ele quem, ao se ver curado, não correu para o sacerdote, não correu para casa. Ele deu meia volta e correu de volta para Jesus. Ele caiu com o rosto em terra aos pés do Mestre, não em silêncio, mas louvando a Deus em alta voz, com um coração transbordando de gratidão. Entenda a diferença crucial aqui. 10 receberam o milagre da cura física, mas só um, o que voltou para agradecer, recebeu algo infinitamente maior: a salvação. Ele não buscou apenas o que Jesus podia fazer por ele. Ele buscou o próprio Jesus.
É nesse momento que Jesus faz uma das perguntas mais penetrantes de toda a Bíblia. Ele olha ao redor e, talvez com uma ponta de tristeza na voz, pergunta: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Pense nisso. 9 homens receberam a maior bênção de suas vidas e simplesmente seguiram em frente, como se fosse algo que lhes era devido. A ingratidão silenciou a voz deles para sempre na história. Mas a gratidão daquele samaritano ecoou pela eternidade, pois Jesus olhou para ele e disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Não foi apenas a fé no milagre, foi a fé expressa em gratidão que completou a obra. Agora, vamos trazer essa história para os nossos dias. Quantas vezes nós agimos como os 9? Recebemos bênçãos todos os dias. Uma porta de emprego que se abre, um livramento no trânsito, a saúde que temos ao acordar, a família que nos cerca. E quantas vezes nós paramos, damos meia volta na nossa rotina corrida e simplesmente dizemos: obrigado. Muitos de nós queremos o milagre, mas poucos realmente querem o Salvador. Buscamos as mãos de Deus, esperando receber algo, mas poucos de nós buscamos o coração dele, desejando simplesmente a sua presença. A gratidão é a chave que muda nosso foco do presente para o provedor. A verdade é que 10 foram curados, mas só um foi verdadeiramente salvo. A cura física restaurou seus corpos para esta vida. A salvação restaurou a alma daquele samaritano para a eternidade. E hoje, a pergunta de Jesus ecoa através dos séculos e chega até você: onde estão os outros 9? Você tem sido parte da multidão que recebe e esquece? Ou tem sido como aquele que volta para agradecer? Jesus te chama hoje, não apenas para te dar bênçãos e milagres, mas para te dar algo muito maior: uma vida transformada, um relacionamento com Ele. A escolha é sua. Você pode continuar no caminho, desfrutando das bênçãos e se esquecendo de quem as deu. Ou você pode fazer como aquele samaritano. Você pode escolher parar, voltar e reconhecer a fonte de toda a bondade na sua vida. Escolha a gratidão que não apenas cura, mas salva. Escolha ser Volte para Jesus. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder da gratidão. Deixe seu comentário dizendo pelo que você é grato hoje. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas reflexões. Obrigado por assistir e até a próxima.